Nesse vídeo eu vou esclarecer o porquê a timidez acontece, se ela tem ou não uma predisposição genética e qual a diferença entre a timidez e a fobia social e quais são os primeiros passos para a gente se livrar desses comportamentos. E fica até o final desse vídeo que no final eu vou dar algumas dicas muito úteis que podem te ajudar a vencer a timidez. A timidez é uma sensação de desconforto, é um desconforto em interagir socialmente. E esse desconforto ele é potencializado, principalmente se as outras pessoas elas forem desconhecidas ou ainda em grande quantidade, por exemplo. Algumas culturas, como a nossa, elas privilegiam pessoas comunicativas, pessoas seguras, pessoas extrovertidas, ao mesmo tempo que não levam muito a sério pessoas tímidas. Isso faz com que, às vezes, mentes brilhantes não sejam devidamente valorizadas. E se você quiser alguns exemplos, eu posso citar Charles Darwin, Bill Gates e Isaac Newton. São todos exemplos de pessoas muito tímidas, mas que tinham mentes brilhantes. Pessoas tímidas são mais atentas, elas tendem a ser mais criativas. Não porque seus cérebros são melhores, mas porque seus hábitos mais reclusos e com menos distrações fazem com que elas alcancem mais facilmente seus objetivos. A timidez em si, ela não é um problema. A maioria das pessoas tem sempre algum nível de timidez. Na verdade, acredita-se que apenas cerca de 30% da timidez tem como característica genética. O resto vem sempre uma resposta ao entorno, ao ambiente. E uma das teorias mais aceitas é que podem haver razões evolucionárias para as pessoas desenvolverem algum traço de personalidade tímida. Afinal, há milhares de anos atrás era útil ter pessoas do grupo lá fora explorando, participando de novas comunidades, mas também era útil ter pessoas mais avessas ao risco, pessoas que eram mais conscientes das ameaças, tinham mais medo. Essas pessoas elas faziam um trabalho melhor protegendo as crianças, por exemplo. Se todos os seres humanos tivessem nativamente uma enorme segurança, uma enorme extroversão, talvez nós tivéssemos falhado na nossa evolução. Não devemos confundir timidez com introversão. Existe a timidez, existe a introversão. A pessoa introvertida, ela apenas não sente a vontade de interagir. Não são necessariamente pessoas tímidas, mas são pessoas que não vão ficar tão nervosas ao interagir assim como uma pessoa tímida. Ela apenas escolhe isso como um estilo de vida. Existe outra coisa que é a chamada fobia social, que é diferente dos dois. A fobia social é uma evolução da timidez. Ela já é considerada um transtorno, ou seja, já precisa de tratamento. A pessoa com fobia social ela já se sente muito nervosa em situações que para a maioria de nós seriam comuns, como falar em lugar público, entrar num lugar cheio, ir a uma festa, até mesmo fazer uma compra no mercado, deixa ela muito ansiosa, muito nervosa, muitas vezes até paralisada. Nesse transtorno, a pessoa ela fica insegura, ela fica preocupada com o seu próprio desempenho, com o que as pessoas vão pensar dela. Ela está o tempo todo achando que está todo mundo olhando para ela. Por isso, ela evita essas situações onde ela pode ser julgada por outras pessoas. Eu mesmo já tive clientes que simplesmente não vão mais ao mercado porque têm algum tipo de fobia social. Os sintomas dessa fobia são semelhantes a uma síndrome do pânico. Tem falta de ar, tem palpitação, tem tontura, tem suor, tem tremor e tudo mais. Tanto o excesso de timidez como a fobia social podem ter algumas causas. Entre elas, experiências traumáticas. Uma experiência traumática anterior em público, por exemplo, pode causar uma espécie de fobia social. Outro bem comum é o medo de não ser aceito, que é muito comum na infância e na adolescência, o medo da não aceitação. Também nessa fase da infância, da adolescência, a gente tem muito medo da exposição social. A gente é constantemente criticado. Algumas pessoas, principalmente também na infância, são rejeitadas pelos pais, pelas mães, ou mesmo sofrem bullying nessa fase da infância, né? Isso gera o que na pessoa, na criança? Uma baixa autoestima.
Também é complicado quando a criança passa por pais que são ou super protetores ou negligentes. O excesso, tanto de um lado positivo como do outro, ele é muito ruim também. O tratamento para essa ansiedade gerada pela fobia social, ela consiste basicamente em aprender a controlar os sintomas da ansiedade, porque a fobia social nada mais é do que uma causadora de ansiedade. Cabe à pessoa desafiar os seus próprios pensamentos, pensamentos que fazem o tímido ficar ansioso, substituindo esses pensamentos por pensamentos mais positivos, para que a pessoa enfrente as situações da vida real para superar os seus medos e começar aí a praticar habilidades sociais em grupo. Falando mais especificamente da hipnose, a hipnose ela entra na investigação desses traumas. Geralmente são traumas muito específicos da infância dessa pessoa. A ideia da ferramenta hipnose aqui é identificar gatilhos. E quando a gente identifica esses gatilhos, a gente dessensibiliza essas emoções negativas e enaltece emoções de autoestima e controle. Todo mundo tem um pouco de autoestima e controle, basta que a gente enalteça esses sentimentos. Em casos muito específicos, quando a terapia não é suficiente, um psiquiatra pode receitar alguns remédios, geralmente são remédios ansiolíticos ou mesmo antidepressivos. Caso você esteja vendo esse vídeo e sofra de timidez, eu tenho algumas dicas que podem te ajudar. Eu quero que você anote esses passos e lembre de praticá-los todos os dias, durante pelo menos um mês. O primeiro passo é entender. Entender que nem todos vão gostar de você. Afinal, você mesmo não gosta de todos que você conhece, não é mesmo? Entenda de uma vez por todas que você não precisa ser aceito. Portanto, pense nas vezes que você buscou aceitação e não teve. Você irá ressignificar esse sentimento, levando quanto tempo for necessário para isso. Mas pratique diariamente. O segundo passo, talvez você tenha a falsa sensação de que todos estão olhando para você. Isso é muito comum na ansiedade causada pela fobia social, por exemplo. Se esse for o seu caso, lembre-se que todos estão cuidando das suas próprias vidas. Em ambientes públicos como o mercado, lembre-se que você é uma pessoa comum, num lugar cheio de pessoas comuns. Muitas dessas pessoas são também tímidas, são talvez mais tímidas que você. Então, o exercício aqui é pratique mentalmente. Todos os dias, feche os olhos e se imagine frequentando esses lugares públicos. Pode ser um mercado, um shopping, enche esses lugares de detalhes e neles haverão muitas pessoas. Nesses lugares você fará o que tem que fazer e se sentirá cada vez mais confortável. Eu faço isso muito na terapia, eu faço a pessoa se imaginar desde que ela sai de casa, pegando o carro, virando a chave do carro para ir no mercado, chegando no mercado, pegando a sacola, fazendo o que ela tem que fazer e indo embora de lá. Depois de alguns dias a pessoa já começa a sentir-se muito melhor, como se ela realmente tivesse passado pela experiência. Então isso é muito válido também. Quanto mais detalhes você conseguir colocar nessa cena, mais a sua mente vai entender que é como se realmente tivesse acontecido. Terceiro passo. Se você se sente julgado o tempo todo, muito provavelmente você tem o hábito de julgar os outros. Então pare com esse comportamento e deixe as pessoas serem como são. Talvez entrar em fofocas faça com que você se sinta mais protegido contra a sua própria timidez. Mas acredite, isso só é danoso para você. Fique longe de tudo e todos que possam parecer uma crítica a outra pessoa. Isso voltará direto para você, pode ter certeza. A partir de agora, você é uma pessoa que aceita mais os outros como são e critica menos. Quarto passo, reforce aquilo que você é bom. Não importa o que seja, pode ser no trabalho, pode ser cozinhando, cuidando do seu cachorro, do seu gato, ouvir quem precisa, todo mundo tem uma habilidade. Pense como suas habilidades te tornam uma pessoa única e lembre-se disso. Todos os dias se force a desenvolver novas habilidades e lembre-se que você tem sim habilidades e essas habilidades fazem com que você se torne único. Quinto e último passo, trabalhe o seu autoconhecimento.
Será que você está vivendo a vida que você quer ou a vida que os outros querem? Deixe de viver no automático. Pegue 10 minutos por dia para organizar suas ideias. Eu faço isso muito com os meus pacientes. Não adianta você ter 3, 4 semanas de uma terapia intensiva e rica em hipnose, mas você volta a viver no automático a partir daí. Todas as noites tenha 10, 15 minutos para você fazendo uma autoanálise. Você costuma pensar sobre o seu futuro? Como que você vai fazer para chegar nos seus objetivos? Tem alguma coisa do seu passado que ainda te incomoda? Pegue esse tempo e faça diariamente uma autoanálise. Eu realmente espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, já sabe, curte, comenta, compartilha. Assim você deixa esse vídeo chegar até pessoas que estão precisando dessa informação. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.